1859, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus. Bom dia, meus irmãos. Hoje, 4h38 da manhã, a nossa irmã Ana Maria Prado mandou uma mensagem. O início da mensagem é esse. O dia já começou com o privilégio de estarmos vivos. Estar vivo é um privilégio. Estar vivo é uma bênção, é uma dádiva. E esse dia começou com esse rico privilégio. Deus nos deu vida e no nos dar vida, Ele também está renovando sobre nós a sua misericórdia e há a segurança de sabermos que seremos sustentados pela porção exata da sua graça para nos permitir assim que passemos esse dia e enfrentemos nele tudo aquilo que vier como um desafio que precisa ser enfrentado. Meus irmãos, temos falado um pouquinho sobre esse período em que comemoramos a Reforma Protestante do século XVI. Aquele momento em que não foi simplesmente uma divisão causada por um homem, que Martinho Lutero não tinha essa intenção. A intenção dele não era dividir a igreja, mas discutir aspectos que envolviam a prática da igreja, relacionando a prática da igreja com o que as escrituras apresentavam como prática de vida. Isso trouxe uma divisão porque o retorno às escrituras não aconteceu. Não houve interesse do retorno às escrituras dentro do que as próprias escrituras apresentam sobre ela. E eu gostaria de falar nessa manhã com cada um de vocês, irmãos, minhas irmãs, sobre a pessoa de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo provavelmente não foi o fundador da igreja de Colossos, né? Mas um dos seus filhos da fé estava passando por uma situação de dificuldade. E essa situação de dificuldade envolvia a autoridade da pessoa de Jesus Cristo dentro da prática na vida de salvação. Eu quero convidar vocês
para lermos Colossenses no capítulo 2, e nós vamos até o verso 15 agora, e depois leremos o resto deste capítulo. A palavra de Deus, ela diz assim: Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim, digo que, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, não deu vida juntamente com ele, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o que nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desespero, triunfando deles na cruz. Amém. Vamos orar. Senhor, a exemplo do teu povo no passado, nós enfrentamos também lutas e desafios no nosso tempo. Senhor amado, que nós nunca nos esqueçamos que não existe outra regra para nossa fé e não existe outro sustentáculo para a prática da nossa vida que não seja a tua santa palavra. Senhor, obrigado por esse domingo, por esta manhã. Obrigado, Senhor, pela bênção desse dia. Nosso pedido é que continue a caminhar conosco, a sustentar a nossa vida e aguardar irmãos que estão internados, irmãos que estão buscando cuidado médico, irmãos que, mais uma vez, oramos por eles, tiveram o teste positivo em relação à Covid-19. Abençoe essas vidas e abençoe a família desses nossos irmãos. Cuide de cada um, guarde-os. E que, com o teu cuidado, os nossos irmãos mais idosos vejam-se renovados de força, Senhor, em seus corações para enfrentar esse período tão difícil da vida, Pai. Conduza, Senhor, a nós no estudo da tua palavra nesta manhã. Nos ilumine. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos para um momento de louvor ao nosso Deus e voltamos para continuar estudando a palavra do Deus.
Jesus, teu nome é santo, amável teu querer, louvor supremo e puro amor, queremos te render. Poder e honra e glória a ti nós vimos tributar, e com sincera devoção teu culto celebrar. Jesus, teu nome é santo, merece o nosso amor. És nosso Deus que está nos céus e nosso protetor. Incomparável é, Senhor, em tua compaixão. Quiseste para o mal vencer, fazer-te nosso irmão. Jesus, teu nome é santo, venceste sobre a cruz, o teu sofrer, o teu penar, a vida nos conduz. Glorificado estás nos céus, atento à adoração que vimos nós fiéis prestar com grato coração. Amém. Irmãos, uma grande característica nossa como pessoas é o conceito, a ideia de podermos realizar coisas com as nossas próprias mãos e não dependemos de ninguém, não dependemos de nada para as nossas realizações e as nossas conquistas. Isso acontece também no que diz respeito à nossa salvação, no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, a nossa ligação com Ele. O apóstolo Paulo, ele está instruindo a igreja de Colossos com relação à permanência da fé em Cristo, a permanência da vida com o Senhor como precisava acontecer. E Paulo ele disse: se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentados à direita de Deus. E nós observamos que se buscar as coisas do alto implica em buscar os valores de Deus na própria vida. A continuidade do texto que nós lemos nos diz assim, a partir do verso 16: Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proveis aquilo, não toqueis naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia,
não tem valor algum contra a sensualidade. Vamos falar um pouco sobre a pessoa de Cristo, sobre o somente Cristo na sua suficiência para a nossa salvação e a sua suficiência para a conservação da nossa salvação e como suficiente também para a preservação da nossa relação com Deus por toda a eternidade. Então nós vamos lá. Suficiência de Cristo para a nossa salvação e a nossa permanência no Evangelho. Quando nós falamos sobre permanência no Evangelho, o termo que acabou sendo cunhado teologicamente para se referir a ela foi o termo perseverança. Perseverança na fé. Uma forma que algumas pessoas que estudam as Escrituras têm dito ser mais coerente não seria usar para razão de um falso entendimento, uma falsa interpretação, não a perseverança na fé, mas a preservação da nossa fé. Os dois termos, eles estão corretos, lidos e entendidos da maneira que precisam ser entendidos segundo a proposição que eles trazem. Afinal de contas, nós permanecemos no Evangelho. Mas esse permanecer, esse perseverar, não é simplesmente um ato de esforço humano, mas é uma prática de fé dentro do ato preservador de Deus. Porque se não fosse assim, meus irmãos, seguramente nós não conseguiríamos chegar ao final da nossa vida de fé, de salvação e desfrutar de toda a redenção que há preparada para nós no amanhã. Então, nós começamos aqui. É importante que nós voltemos somente às Escrituras. Por quê? Porque nós, meus irmãos, temos nas Escrituras e precisamos ter para que todos os outros aspectos da nossa vida tenham um parâmetro e não seja esse parâmetro simplesmente cada um de nós dentro da nossa prática, dentro da nossa manifestação de crer, dentro da nossa expressão de confiança em Deus. Toda a Escritura ela foi revelada por Deus, veio de Deus e Deus usou pessoas para isso. Mas não temos nela conteúdo humano no que diz respeito à verdade de Deus. O que nós temos, sim, é a cultura humana, a maneira humana do registro. Mas o conteúdo, ele é divino, em toda a sua essência e na sua totalidade. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Esta é a nossa confissão. Mas essa também deve ser a nossa maneira de viver, de fato, a única verdade que é absoluta, que é a verdade de Deus. Então, quando nós afirmamos que ela é a nossa única regra de fé e prática, nós estamos, meus irmãos, afirmando que ela é a única que pode nos nortear na maneira de crer em Deus. E ela é a única que pode nos dar segurança para as decisões na caminhada de vida que Deus graciosamente nos deu. Então, o grande problema que envolveu a era apostólica, que envolveu o período da Idade Média, que envolve o culminar do século XVI, que envolve a Idade Moderna, que envolve a Idade Pós-Moderna, que envolve o nosso tempo, é a presença de falsos mestres que estão ensinando um evangelho
que tem cara de evangelho, aparência de evangelho, mas não é o verdadeiro evangelho ou a verdadeira boa nova de Deus anunciada a nós. Como eu disse no início, essa era a situação que envolvia a igreja de Colossos. E Paulo, então, escreve para orientá-los com relação a esses valores, com relação a esses falsos ensinadores, esse falso evangelho, essa falsa prática de fé, essa única regra de fé que não era tomada como verdade naquele instante por muitos que infiltraram na igreja a heresia. Irmãos, é importante nós nos lembrarmos que eles não tinham, como nós, as Escrituras reveladas ainda na sua totalidade. No entanto, o ensino apostólico já estava presente. E é sobre esse ensino apostólico que o apóstolo Paulo está falando, está se referindo quando ensina aqueles nossos irmãos. O capítulo 2, versos de 6 a 9 de Colossenses, ele nos diz o seguinte: assim como recebeis Cristo, o Senhor, andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O apóstolo Paulo, ele centraliza tudo na pessoa de Cristo e, como popularmente se diz no estudo das Escrituras, tudo converge para Cristo e tudo converge da pessoa de Cristo. Então, é importante observar que esse outro evangelho que estava sendo ensinado ali naquele momento não excluía a pessoa de Jesus Cristo. É interessante nós observarmos que as heresias que nós temos no caminhar da história não excluem aquilo que nós entendemos ser o ponto essencial de toda a vida de fé, mas eles distorcem tudo isso. E a heresia de Colossos, da mesma forma, ela não excluía os valores da fé cristã, mas os deformava. Então, nós observamos que uma coisa que chama-nos a atenção no capítulo que nós lemos é que sempre, junto com a pessoa de Cristo, algo mais era associado para que a satisfação de Deus pudesse acontecer. Sempre era Cristo e mais alguma coisa. Assim, meus irmãos, caminhou na Idade Média, que também a igreja desse período não negou a pessoa de Jesus Cristo. No entanto, associou a mais alguma coisa. E não é diferente no nosso tempo, quando a igreja tem assumido Cristo, mas sempre com mais alguma coisa. É sempre Cristo e mais alguma coisa para satisfazer a justiça de Deus, Cristo e mais alguma coisa para que Deus então se agrade de nós, Cristo e mais alguma coisa para que nós consigamos fazer a manutenção da nossa própria salvação. Nós vamos começar aqui. Né? Nós estamos vivendo, olhando para o contexto do apóstolo Paulo, um período de domínio. O Império Romano havia se expandido e havia conquistado boa parte do mundo conhecido no contexto europeu. E nós olhamos aqui as Escrituras e vemos, meus irmãos, reflexo disso.
É o primeiro, Cristo mais pensamento humano. É o que Paulo está tratando aqui nesse capítulo, né? Esse é um período de domínio militar romano, não há dúvida nenhuma, o Império Romano se fortaleceu de forma tal que militarmente ele tomou conta de tudo. O poder centralizado em Roma eh, era um poder militar indiscutível. No entanto, pela maneira de tratar, de estabelecer relações com os seus conquistados, a cultura religiosa, os pensamentos, eles eram preservados. Esse foi um tempo em que o domínio militar, o domínio político, o domínio administrativo, ele era romano. Mas o domínio do pensamento, ele era grego. E o pensamento grego, ele dominava a cultura dessa época. Estamos na época de grandes filósofos. Então, o pensamento grego, ele tinha força absoluta. Então, o pensamento filosófico, e quando eu me refiro aqui ao pensamento filosófico, não trato particularmente aqui do pensamento filosófico de filósofos extremamente lembrados hoje e respeitados pelo que fizeram na sua época, mas é, vamos pensar aqui na forma humana de entender as coisas. E é evidente que isso veio como força de todo o pensamento filosófico da época. Porque o pensamento filosófico, ele procura responder a questões do cotidiano de cada um de nós. Perguntas que nós fazemos e que procuramos respostas. Então, nós observamos que o pensamento filosófico, ele procurava explicar a razão da existência de todas as coisas, o funcionamento de todas as coisas. E nós observamos que hoje isso continua presente em muitos aspectos, fazendo com que uma cultura não saudável no que diz respeito às escrituras estejam dominando, influenciando a nossa época, como influenciou a Idade Média e como influenciou a Igreja no primeiro século. Então vejam só, filosofias humanas ou pensamentos humanos mais Cristo igual a Deus. Eu estou usando essa formulazinha aqui. Quando eu coloco igual a Deus, eu me refiro a alguém tornar-se aceitável diante de Deus. Então, para alguém ser aceito diante de Deus, era necessário Cristo, fundamentalmente. Mas também era preciso dar ouvidos à voz do pensamento humano, da maneira como as pessoas entendiam agora a própria relação de fé. Veja só o que Paulo diz. Não se deixe enredar por filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Argumentos sem valor e nada que vem da sabedoria humana. O paganismo religioso, meus irmãos, ele era predominante naquela época. Nós tínhamos dentro da Ásia um paganismo atuante, um paganismo muito forte. E nós vemos que as culturas que se instalaram agora em pensamento ali próximo a Roma ou mais distantes, tinham suas práticas livres, e isto trazia influência sobre todo o pensamento religioso em cada uma das regiões. Então não era diferente na região de Colosso. O paganismo ele era presente. E Paulo afirma que os ensinamentos humanos, eles são vãos, eles são vazios. Eles de fato são importantes na época no momento que está se praticando, para a pessoa que pratica, mas que não tem absolutamente nenhuma segurança, nenhum sentido e nenhum valor, de forma a caminhar
dar segurança e dar sustento no relacionamento com Deus. Porque nós sabemos que não existe mais de um Deus. Existe um único Deus. E os deuses, segundo as Escrituras, não passam de criação da mente e do coração humano, tentando satisfazer aquilo que só o Deus Todo-Poderoso pode. Na Idade Média, é interessante observar que a filosofia ela é resgatada e ela demonstra uma força muito grande. E essa força foi tão grande que ela influenciou os chamados grandes teólogos medievais. Eles influenciaram o pensamento desses homens. Então, meus irmãos, o pensamento humano ele sempre esteve interferindo na relação da vida para com Deus. Então, o pensamento filosófico mais Cristo, eles ajudam a tornar-nos aceitáveis diante de Deus. Então, vejam que na Idade Média, o pensamento envolvia uma centralidade, sim, no pensamento filosófico e acreditavam que nós conseguiríamos chegar ao conhecimento de Deus através da especulação do pensamento, através do raciocínio, através da filosofia. Então, nós chegaríamos ao conhecimento de Deus à medida que o nosso pensamento filosófico tivesse mais aprimorado. Deus seria entendido, então, a partir da filosofia, a partir do pensamento humano a respeito dele. Nós olhamos e caminhamos um pouco dentro da história e nós vemos que o século XIX e o século XX, os dois séculos, eles foram marcados de maneira muito grande pela valorização da razão, do pensamento. Então, desta forma, nós vemos que esse aspecto racionalista, ele chega também às escrituras, ao entendimento dela e à compreensão da fé. Então, aquilo que a razão não pode explicar, deve ser entendida de uma outra forma, mas não deve ser tomada como uma verdade dentro da literalidade que ela poderia supostamente apresentar. A razão passa a predominar e isto invade também o entendimento das escrituras sagradas. E nós enfrentamos nesse tempo desafios que foram muito grandes, porque aquilo que era entendido ser sobrenatural deveria ser, no pensamento de muitos estudiosos, retirado das escrituras. Muito foi classificado como mito, porque não poderia ser, não deveria ser entendido de maneira racional. Procurou-se explicar o sobrenatural das Escrituras, tanto no Velho como no Novo Testamento, de forma racional. E aquilo que não pôde ser entendido de forma racional, então, deveria ser entendido de uma maneira alegórica, deveria ser entendido de uma maneira simplesmente ilustrativa e tentar extrair dela algum princípio que fosse bom para a vida no dia a dia. Irmãos, com isso, os milagres de Jesus, com isso, o sobrenatural acontecido naquele tempo, sobrenatural acontecido anteriormente no Velho Testamento, eles foram minimizados. A interpretação e o pensamento humano teve prevalência. A Bíblia ela deixou de ter autoridade intrínseca. O que significa isso, senão de que ela tem autoridade nela mesma? Um princípio de interpretação simples. As Escrituras interpretam a ela mesma. Ela se auto-interpreta. E aquilo que nós não encontramos nela, seguramente nós não vamos encontrar também fora dela. Ela deixou de ter essa autoridade mesmo. Como é que as coisas funcionam hoje?
olhamos a Idade Média, olhamos, meus irmãos, o início da Idade Moderna e vemos o enfraquecimento da autoridade das Escrituras. E hoje? Hoje nós observamos, meus irmãos, que não é diferente. Muitos grupos religiosos têm ensinado que a necessidade de Cristo, ela existe, mas ela não é toda suficiente. É preciso sempre mais alguma coisa para se chegar ao conhecimento da verdade de Deus em nós, para nós e sobre nós. E muitos têm se valido dos pensamentos da psicologia do nosso tempo, né? Não é uma desqualificação da psicologia, mas, meus irmãos, é analisar a autoridade que se tem dado a ela em detrimento da verdade que as Escrituras apresentam. Muitos líderes aqui, fora do nosso país também, né, e principalmente lá fora, estiveram associando a autoridade das Escrituras com a autoridade das psicologias do nosso tempo, ou anterior ao nosso tempo, para que pudéssemos chegar ao conhecimento da verdade de Deus para a nossa vida. Nós observamos que Paulo está referindo-se a aspectos que retiram das Escrituras sua autoridade. Sempre. Sempre nós vamos observar que a autoridade das Escrituras, a autoridade de Cristo, sempre tem que estar associado a mais alguma coisa. E vejam, Paulo diz que a igreja está enfrentando uma dificuldade com a associação de argumentos humanos mais a pessoa de Cristo para que Deus pudesse ser satisfeito ou pudesse se desfrutar da vida que Deus havia preparado. Argumentos humanos, filosofias humanas, psicologia secular. Sempre Cristo e mais alguma coisa. Todos esses aspectos, os argumentos humanos, filosofias, as psicologias seculares, entendida dentro do devido contexto. Não é uma aplicação de pensamento contrário à psicologia, à filosofia, ou até mesmo muitos argumentos que existem dentro do dia a dia que nós enfrentamos, mas nunca serão necessários para serem somados a Cristo, para que Deus seja satisfeito. Somente Cristo é suficiente. Não é preciso absolutamente mais nada. Depois, nós temos a questão dos rituais. Sempre Cristo e mais alguma coisa. Vejam o que Paulo diz. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. A nova tradução da linguagem de hoje diz assim: portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos e a festa da lua nova e o sábado. Irmãos, o que estava acontecendo naquele momento? Pessoas estavam estabelecendo normas, regras religiosas e espirituais para que as pessoas pudessem, na prática dela, aproximarem-se de Deus, satisfazerem a divindade, Deus, e desta maneira relacionarem-se com eles. Isso era a prática que acontecia dentro do próprio paganismo. Nós observamos e vemos isso acontecendo antes de Cristo e vemos acontecendo na época de Cristo também. Era necessário fazer alguma coisa para que a divindade se visse satisfeita, que a sua ira pudesse ser aplacada, os seus benefícios pudessem então vir em favor daqueles que eram os seus
cultuadores. Sempre Cristo e mais alguma coisa. Nesse caso, Cristo e os rituais religiosos, ou os rituais que pudessem ser praticados e vividos até mesmo como lei, para que a vida com Deus, então, pudesse viver de forma plena. Nós estamos falando da presença do legalismo, da presença de leis necessariamente existentes para que a vida com Deus se desenvolva de maneira plena. Vejam só, nós gostamos de criar regras. É comum. E é melhor que nós cumpramos uma regra do que estarmos livres e temos que agora olhar para a nossa vida, olhar para o nosso comportamento e alinhá-lo ao que as Escrituras dizem na liberdade de fazer ou não fazer. Irmãos, nós gostamos de viver debaixo de regra. É mais fácil. Quando temos regra, simplesmente as cumprimos e tranquilo, não há mais problema. Quando nós temos valores, temos preceitos, nós, meus irmãos, nos vemos mais livres. E essa liberdade, ela, para nossa vida, ela pode parecer aterrorizante. Deus havia censurado os fariseus por causa disso. Os irmãos devem se lembrar. E veja o que nós temos. Olhamos para Paulo, Paulo diz, toma cuidado com aqueles que estão colocando regras, aqueles que estão colocando leis para que vocês tenham um relacionamento com Deus. Isso com uma exigência. Agora nós vamos caminhando um pouco mais com o tempo e vemos que a igreja vem caminhando até o quarto século. O quarto século ela entra na Idade Média. E o que aconteceu? A Idade Média ela caminhou da mesma forma. Ela começou a criar rituais religiosos, começou a criar formas de adoração para que as pessoas pudessem se achegar mais ao ser de Deus. Observe que nós só temos uma caminhada. A igreja veio no meio dessa situação de uma religiosidade pagã, foi censurada por isso, ela foi norteada com relação a isso, ela teve uma mudança, uma transformação. E nós observamos que não demorou muito, ela voltou a trilhar o mesmo caminho. A Idade Média ela foi cheia, revestida de rituais religiosos para que as pessoas pudessem chegar a Deus, manter-se junto com o Senhor. E desta maneira, a igreja criou valores que as Escrituras nunca apresentaram como necessários para que a vida com Deus acontecesse. A segurança da salvação, meus irmãos, ela estava naquilo que as pessoas realizavam, nos seus atos religiosos, à semelhança do que o apóstolo Paulo está mostrando ali. Essas ações, esses atos, eles eram a causa do relacionamento com Deus e não um resultado. Culto não era resultado, mas era causa. Ofertas, penitências e outros aspectos mais idealizados pela igreja, eles se tornaram a causa para que pudessem satisfazer a Deus, não o resultado da satisfação de Deus na vida agora de pessoas que estavam livres para adorá-lo em Cristo Jesus. A Idade Média criou uma igreja totalmente envolvida em rituais que os cristãos eles tinham que obrigatoriamente cumprir para garantir essa salvação. E se não fosse assim, eles estariam numa condição intermediária, estariam numa condição até mesmo de condenação se a igreja assim o entendesse. Então ela determinava o valor
da redenção humana através dos atos e através dos rituais. Meus irmãos, o legalismo ele está presente hoje no nosso tempo. E é interessante que nós vivemos uma relação muito semelhante com o estabelecimento de rituais que precisam ser seguidos. Cuidado, porque o legalismo ele produz intolerância, e intolerância das mais sérias. E o legalista é aquele que sujeita a ele mesmo a autoridade da própria Escritura, porque ele firma-se dentro dos seus próprios valores e dentro das suas próprias leis. Quer sejam grupos religiosos, quer sejam comportamento social, tal qual os fariseus viveram na época de Cristo e idealizaram matá-lo. O legalismo diz o que deve e o que não deve ser feito, ou o que não deve acontecer para que ele se relacione com Deus. O legalismo, meus irmãos, diz o que deve e o que não deve ser, o que deve e não deve acontecer, e tem uma dificuldade enorme para tolerar aquilo que é diferente dele. Ou tolerar outra autoridade, mesmo que ele saiba que essa autoridade, no caso a autoridade das Escrituras, ela seja autoridade sobre ele mesmo. O que o legalismo faz? Ele ensina a necessidade e o cumprimento de ordenanças para se manter ligado a Deus. Meus irmãos, cumprir a lei de forma que ela represente bem-estar no relacionamento para com Deus e nos faça aceitáveis a Deus. Né? Nós temos a prática de um dia ritual e se não for praticado, isso cai diante do Senhor como um peso de condenação. Comer ou não comer certos alimentos hoje. Fazer ou não fazer de uma outra forma. Não como as Escrituras simplesmente apresentam, mas conforme valores que foram idealizados. E a gente vai ver isso no nosso tempo. Né? Vou colocar aqui alguns exemplos assim que podem parecer bem pueris até, mas que são interessantes porque foram vividos há algum tempo e ainda tem pessoas que alimentam esse mesmo pensamento legalista. Por exemplo, eu vivi há alguns anos atrás uma situação em que uma pessoa afirmava que um pastor, por exemplo, não podia ter barba. Né? E ele me disse pessoalmente isso. Né? Há mais de 2 décadas atrás. Ele dizia, um pastor não pode usar barba no púlpito. Hoje nós teremos uma dificuldade com relação a isso, porque agora, nesse nosso momento, barba se tornou o de uso comum, né? Hoje o comum é ter barba. Mas ele não admitia isso. E pessoas entendiam que a barba, uma pessoa com barba, ela era indigna de pregar. Conheci um diácono na minha igreja natal que ele dizia que o púlpito era um lugar em que somente os sacerdotes podiam subir. Ele via dessa maneira. Somente pastores podiam estar, porque ali era um lugar santo. Uso de barba, aquela polêmica de algumas décadas atrás, usa ou não usa gravata para pregar? Se você não usar gravata, você não pode pregar. Uso de expressões consagradas. Eu ouvi uma história, pastor contando sobre experiência de pastor.
Um irmão, ele foi ah, o grande motivador para que uma igreja mudasse o seu pastor, porque aquele pastor não tinha o hábito, quando convidava pessoas para orar, de pedir ao irmão, ou ele mesmo usar a expressão, nós vamos orar. Usar expressões consagradas dentro da igreja, né? Dá-nos a impressão de que, se não forem usadas, a pessoa, ela não é, entre aspas, espiritual. E se essas expressões não forem usadas, Deus não se agradará delas. São jargões que nós criamos. São expressões que tornaram-se consagradas no meio evangélico. Mas que olhamos para as Escrituras e vemos, muitas são usadas ali, mas muitas delas nem usadas são dentro das Escrituras. Pessoas que são condenadas porque, durante um momento de cânticos, elas não levantam as mãos, não dizem aleluia ou amém. Ou contrário, pessoas que fazem isso, pessoas que levantam as mãos, pessoas que dizem amém, e dessa forma, fazendo, não estão agindo da maneira como precisariam no seu relacionamento com Deus. Mudança na forma do culto. A gente caminha, meus irmãos, por uma série de situações que são situações de legalismo estabelecido dentro da igreja, que mostram que o ritualismo ali na comunidade, ou então a prática dentro da própria casa, ou no dia a dia, se não acontecer, ela vai seguramente fazer com que o relacionamento com Cristo ele seja eh, interrompido. Irmãos, todas essas coisas que envolvem a prática de vida numa comunidade religiosa, e vai além do que as Escrituras apresentam, elas são. E quando eu me refiro a essas expressões que vimos anteriormente, uma coisa importante é a prática legalista, porque não há uma preocupação com o bem-estar comunitário, com o bem-estar pessoal, social. Tem fundo espiritual. Se não praticar, pecas. Talvez você se lembre, meu irmão, da época em que surgiram os atletas de Cristo. Naquela época, houve um martirizar muito grande, porque os jogadores tinham um problema sério, né? Eles precisavam jogar futebol no domingo. E domingo é dia de adoração. Então, a prática do futebol no domingo, ela era de extremo ofender para com Deus. E muitos chegaram a afirmar que, se Jesus voltasse num dia que tivesse acontecendo um jogo de futebol, muitos crentes iam ficar dentro do campo, porque estavam praticando algo que era condenável naquele dia. Vejam, usar terno, usar gravata é importante. Irmãos, nós vivemos um contexto em que apresentar-se bem traz uma situação de um bem-estar muito grande, né? Nós não podemos imaginar alguém chegando para sua vida, né, de trabalho, num fórum, numa repartição pública ou diante de alguma autoridade, com um chinelo, uma bermuda, uma camiseta. Irmãos, não causa bem-estar. Isto é condenável socialmente, né, dentro de certos ambientes. Quando me refiro a esses aspectos lá atrás, barba e todos os outros mais, eu me refiro a eles no sentido de que pessoas olham para eles não como algo que poderia trazer bem-estar social.
para a família, para o irmão, mas implica em um ato diante de Deus que tem alta função espiritual e que pode levar à condenação diante do Deus Todo-Poderoso. Cristo mais atividade humana é igual tornar-se agora aceitável diante do Pai. Irmãos, sempre Cristo e mais alguma coisa. Nós vamos parar nesse segundo ponto. Deus nos permitindo, na quinta-feira nós voltamos com os outros dois aspectos, a experiência pessoal e a negação pessoal que encontramos ainda dentro do texto de Colossenses. Mas nós observamos que a suficiência de Cristo, somente Cristo, ele teve muita dificuldade e tem ainda hoje vivido essa dificuldade para ser entendido. Parece-nos difícil entender, irmãos, que as Escrituras nos afirmam que somente Cristo, ele tem suficiência, ele é suficiente para a nossa salvação, para a manutenção dessa salvação e para a garantia dessa salvação na eternidade futura. Nós, na nossa dificuldade, temos na prática associado sempre alguma coisa a Ele, para que então, no nosso entendimento, pudéssemos ser aceitos diante dele. Irmãos, nós estamos planejando o retorno aos cultos em nossa igreja no mês de novembro. Peço aos irmãos que tenham um pouco de paciência. Nós devemos nos reunir com o conselho no início da semana para analisar tudo o que é necessário, porque nós temos que cumprir todo um protocolo que vem como exigência do setor de fiscalização da nossa cidade. Mas não apenas porque o setor de fiscalização exige, mas porque a vida e a saúde dos irmãos é muito importante para nós. Então nós vamos analisar tudo, estabelecer aquilo que é necessário, olhar para as medidas de segurança, as medidas sanitárias, a maneira como deverá acontecer, porque segundo o decreto municipal, nós temos limite de pessoas para estar presente. Um limite calculado pela quantidade de pessoas que podemos acomodar nos bancos. No entanto, um limite de pessoas que passa a diminuir quando a exigência é de um intervalo de 2 metros entre uma pessoa e outra. Então, o Conselho estará se debruçando sobre essas questões e assim que nós tivermos cada uma delas e o dia definido oficialmente pelo Conselho, nós anunciaremos aos irmãos. E será agora no mês de setembro, com essa data sendo firmada. Então, assim que nós tivermos, nós estaremos divulgando a vocês, pedimos que orem e pedimos muito a compreensão dos irmãos, para que nós consigamos retornar com alegria, com paz, com segurança, sabendo infelizmente que nós não conseguiremos estar todos juntos ao mesmo tempo. Então nós precisaremos revezar a presença, nós precisamos da compreensão, do carinho e do amor dos irmãos para que tudo esteja bem. Então nós vamos, meus irmãos, para o nosso pós-lúdio aqui desta manhã. Nós vamos cantar o hino 38 e depois encerramos com uma oração e a bênção apostólica. Mais alta glória descer.
1000 vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Eis ao redor do trono do Redentor Jesus, milhares de milhares em refulgente luz, com reverência adoram o grande Salvador, e ao bom Cordeiro rendem a honra e o louvor. 1000 vezes sim, 1000 vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Ó, vinde agora todos também a celebrar as glórias sempiternas do Redentor sem par, com vozes de vitória seu nome proclamai, 1000 vezes 1000 louvores a Cristo tributai. 1000 vezes sim, 1000 vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Nosso Deus, perdoe-nos, Pai, quando nós tentamos colocar sempre alguma coisa a mais na prática da nossa vida de adoração. Adoração quer seja individual, no nosso dia a dia, adoração quer seja junto com os teus, associando de maneira legalista valores que a tua palavra não nos exige. Nós sabemos que existem os valores, Pai, que são bons para nós na vivência que nós temos como família da fé, como irmãos em Cristo, como pessoas que vivem em sociedade, como pais, filhos, esposos, esposas, irmãos dentro do nosso lar. Mas, Senhor, que tudo isso seja resultado do que Cristo fez por nós, e não uma soma ao que Cristo fez por nós, para que nós venhamos a satisfazer ao Senhor, Pai. Ajude-nos a colocar tudo no lugar certo em nossa mente, em nosso coração, em nossa vida. Entender que a lei foi perfeitamente cumprida pelo Teu Filho, Senhor. E desta forma o que nos resta é viver em fé, é viver em confiança toda a obra perfeita e completa realizada. Perdoe, Senhor, quando exigimos de nós mesmos e das pessoas que estão perto de nós comportamento que nem mesmo a sua palavra exige para que a vida com o Senhor aconteça. E aquilo que a tua palavra nos diz ser regra de prática em nossas vidas, que nós não sejamos legalistas ao ponto de exigir dos nossos irmãos essa prática, mas que com muito amor nós os estejamos exortando, instruindo,
caminhando com eles para que essa prática se torne parte do seu dia a dia, dentro desse processo tão especial da santificação que o Senhor está operando em nós. Cuide de nós, Senhor, no restante desse dia ainda. Guarde-nos e permita-nos, no final dele, estarmos novamente reunidos em adoração. Em um momento, Pai, onde juntos vivemos o nosso desejo de prestar culto ao Senhor. Em nome e pela autoridade de Jesus. Amém. E desta forma, irmãos, que a graça de Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito seja conosco e com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus o abençoe e Deus o renove com o seu cuidado.